Ouve? Sim. Boa tarde. Boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. Prometo que é a última vez que vocês me veem aqui na frente, tá? Para quem já cansou. Eu sou a Fernanda Santoro, sou diretora da BRH Rio de Janeiro. Também muito feliz em ser do Comitê Temático e Curador aqui do RH Rio. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos cacheados acima dos ombros. Estou usando um óculos, uma blusa preta e uma calça verde. Vamos iniciar agora o nosso painel, lidando com dados sensíveis, canais de denúncia e comitês de ética, desafios entre acolhimento e confidencialidade. Neste painel teremos a visão, Nesse painel teremos a visão de um profissional de RH do Grupo Boticário, de um sócio de escritório de direito. Vou falar um pouquinho do Cláudio Barbosa, um pouquinho mais da bio de vocês, da Januária Lopes, falei certo o seu sobrenome, que é da Unimed Rio, e do Marcelo Hertal. Falando um pouquinho mais dos nossos painelistas, boas-vindas a vocês. O Cláudio Barbosa, ele tem doutorado em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, mestrado em Direito Internacional também pela USP, mestrado em Direito de Propriedade Intelectual, graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, curso técnico em Informática de São José dos Campos e é sócio do escritório Caslane Ronardos. Marcelo Hertal é graduado em Ciência da Computação na FRJ, com MBA executivo na COPEAD, professor do IBMEC na pós-graduação em Compliance e atua como empreendedor há 25 anos, como CEO da Ímpeto, fábrica de software voltada para o desenvolvimento de sistemas customizados para grandes clientes, e CEO na Click Compliance. Rafael Felizardo é formado em Engenharia de Produção pela Cândido Mendes, com MBA em Gestão de RH pela PUC. Atua na área de atendimento e qualidade na Oi Bilingue, na Contex e na SEG Rio de Janeiro. Posteriormente, migrou para a área de estratégia de marketing, onde permaneceu por 8 anos, atuando na área de trade, logística e distribuição, treinamento e desenvolvimento e como BP de RH. Atualmente é HRBP do Grupo Boticário, responsável pela gestão de pessoas, junto à vice-presidência de operações. E para moderar o nosso painel, Januária Lopes é formada em Ciências Contábeis pela Cândido Mendes, com MBA executivo em Governança Corporativa e Compliance pelo Mackenzie. Certificada em Compliance Healthcare pelo CBX e em Privacidade e Proteção de Dados pela Data Privacy Brasil. É gerente responsável pelos programas de integridade, privacidade, governança e segurança da informação e gestão de riscos, também responsável pela auditoria interna do Grupo Unimed Rio. Mais uma vez, boas-vindas a vocês. Sucesso no painel. Obrigada. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui o fone para conseguir falar melhor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar sobre um assunto que parece simples, uma ferramenta, um canal de denúncias, mas que traz toda uma complexidade por trás, né, da tratativa, do cuidado com a confidencialidade das informações, de como você acolhe as pessoas que estão envolvidas numa denúncia, né, não só o denunciante, mas o denunciado também. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje aqui com os nossos 3 participantes especialistas também no assunto. O canal de denúncias ele ganhou muita força, né, com a Lei Anticorrupção Brasileira, a 12846, e a partir dos seus decretos que previam a implementação de um programa de integridade nas empresas, onde um dos pilares é um canal de integridade aberto ao público interno e ao externo, e que garanta a confidencialidade e a não retaliação do denunciante. Depois, alguns setores regulamentaram o canal de denúncias também. E, por fim, a gente teve a Lei 14.457, que a gente vai falar um pouquinho dela também, que também traz a previsão e a obrigatoriedade do canal para empresas que possuem CIPA. A gente vai falar sobre todos esses assuntos, mas eu queria começar com o Rafael.
O canal ele não só pode ser uma grande fonte, né, para prevenção de fraudes, para melhoria de clima, mas para a promoção de uma cultura de integridade na empresa, né, e um ambiente saudável para os colaboradores. Rafael, qual é a experiência que vocês têm nesse ponto? Januário, de fato, quando a gente fala da cultura, né, da empresa, vocês estão me ouvindo? Então, ótimo. O canal de integridade ele tem uma grande responsabilidade, né, para ter essa integridade da cultura da empresa. Então, quando a gente fala de um canal de denúncia, enfim, a gente, para fomentar ainda mais, né, a cultura da empresa, a gente precisa trazer ali a maior confiança dos colaboradores. Então, quando você tem de fato um canal ético, um canal que funciona, você promove uma maior integração ali desses colaboradores, que automaticamente já reflete na empresa para ter ali um reflexo super positivo com uma empresa que se torna íntegra. Um outro ponto super importante que fomenta também a cultura da empresa é a questão do melhor clima organizacional. Então, quando você tem um ambiente ali que você confia, que você, tanto o colaborador, as pessoas, enfim, colaboradores internos, os fornecedores externos, enfim, confiem em si na empresa, acaba sendo um ambiente de segurança, onde traz esse maior atração, né? essa maior atração para a empresa. Um terceiro ponto que eu trago também é a questão da prevenção do risco. Então, quando você tem um canal de denúncia ético alinhado com a cultura da empresa, você tem a prevenção de uma série de riscos, porque você tem uma cultura super forte, você entende que aquela cultura é uma cultura bem forte, e você traz esse canal e as pessoas confiam nele de uma forma super efetiva. Então, acho que, de maneira geral, o canal de denúncia ele é um grande parceiro, digamos assim, da cultura da empresa. Se você tem uma cultura forte, se você tem uma empresa que acredita naquele canal de denúncia, sem dúvida, esse canal ele vai ser uma grande fonte aí de parceria. Acho que você trouxe um grande ponto, Rafael, que é o da credibilidade no canal. E para ter a credibilidade, a pessoa tem que ter a segurança de que ela não vai ser retalhada, de que ela não vai sofrer nenhum tipo, né, de consequência por ter denunciado, ou de que a pessoa que foi denunciada efetivamente vai ser blindada porque... Oi? Não está ouvindo? Não. Tá. E agora? Melhorou? Então tá bom. De que o denunciado, porque nem toda denúncia é procedente. Então, o cuidado com a confidencialidade pelos assuntos que são tratados, que são críticos ou sensíveis, aproveito para perguntar para o Cláudio, né, considerando toda a preocupação com a confidencialidade das informações que são recebidas e também da própria Lei Geral de Proteção de Dados, que traz também alguns cuidados adicionais com relação ao tratamento de dados, em especial quando são dados sensíveis ou que possam trazer algum tipo de discriminação. Cláudio, gostaria que você abordasse um pouquinho sobre isso. Leonardo, obrigado. Concordo também com a posição do Rafael, que eu acho que é um canal extremamente importante. Eu sou fã dos canais de denúncia, eu acho que é um termômetro e um mecanismo espetacular das empresas, mas eles têm que funcionar, né? Eu acho que você tem um canal que não funciona, um canal que não recebe denúncia, esse é o primeiro alerta. Eu comento isso várias vezes dentro do escritório. Se um canal que fica 2 anos silente é sinal de que alguma coisa não está funcionando. E a questão da confidencialidade, a questão do sigilo é muito importante. Eu vou chegar na questão dos dados um pouquinho mais para frente, mas o processo, né, o canal de confidencialidade, ele tem que ser independente, ele tem que ser transparente e ele tem que garantir a confidencialidade das partes. Ele tem que dar o acolhimento, que está até no título da apresentação, tanto para o denunciante quanto pelo denunciado. E confidencialidade no procedimento, e às vezes nós temos que tratar também
pelo menos no meu entendimento, dá a possibilidade de ter uma denúncia anônima, até para a segurança da própria empresa. A pessoa não quer se expor, não quer dizer que o denunciado, que também precisa ser acolhido e também precisa ser protegido, né, fez alguma coisa errada, mas ter a possibilidade de ter o canal dessa comunicação, e nós estamos falando de comunicação, de informação, né, é uma coisa extremamente importante para a empresa em si. A questão dos dados, tem uma terminologia na LGPD que são os dados sensíveis. Quando eu trato de dados sensíveis, eu estou muito mais preocupado em diversidade do que na sensibilidade. Então, talvez dados críticos, né, ou informações críticas que são tratadas dentro do canal de denúncias possa ser um termo correto. A questão dos dados sensíveis, claro que elas são extremamente relevantes, mas essa preocupação com a confidencialidade, ela não pode se confundir com a questão dos dados sensíveis. Claro também que todo canal de denúncias vai tratar dados pessoais. Pelo menos o denunciado, ainda que eu tenha uma denúncia anônima num processo hipotético, o denunciado não é anônimo, eu tenho dados pessoais dele, e isso tem que ser tratado também no âmbito da LGPD. Como ninguém sabe se vai ser um denunciado em algum momento dentro de um processo da empresa, recomendável que a política de dados já preveja isso lá atrás, né? Ou seja, quando você entra na empresa, a política de dados tem que falar, eventualmente seu dado vai ser tratado no âmbito de canal de denúncias da seguinte forma e prescrever quais dados e quais as limitações, qual a finalidade, enfim, todo o padrão da LGPD. Januário, pelo menos eu acho que uma forma um pouco rápida seria essa a visão. Tem razão, e assim, acaba que uma tratativa ela pode ser feita de forma multidisciplinar, né? Então, acaba envolvendo RH, muitas vezes o jurídico, a área de compliance. Então, como você mantém todas essas informações com a confidencialidade e conseguir fazer as tratativas, as investigações devidas e num canal que seja confiável, é um grande desafio. Muitas empresas utilizam canais próprios, né, dentro de casa, e algumas empresas fazem a contratação de canais externos terceirizados que podem trazer alguns benefícios. Eu particularmente sou bem favorável a esse modelo. O Marcelo pode falar um pouco melhor disso, não só pela tecnologia abarcada, mas justamente pela a garantia de confidencialidade que um canal externo pode trazer para esse processo. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Oi, boa tarde. Vocês estão me escutando? Ah, legal. Curiosidade do público da gente aqui. Quantas empresas aqui têm canal de denúncia? Não está ruim não, né? Não é? Agora, vem cá. Vocês consideram um bom canal de denúncia uma página no site de vocês, um e-mail que manda denúncia? Porque às vezes eu me coloco na posição do denunciante, né? Se for um e-mail, uma caixa postal, para onde vai esse e-mail? Quem trata esse e-mail? Será que a pessoa de TI vai lá e dá uma olhadinha, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui, né? Se for uma página da internet, tudo bem, a página da internet, no meu site, pode ser que não é identificado teoricamente, mas será que eu confiaria se meu IP está sendo rastreado de alguma forma, se eles vão me identificar, né? Então, por isso que o canal externo, né, gera uma porção de credibilidade no processo, né? Então, essa credibilidade é garantida contratualmente, né? Você, na verdade, terceiriza, né, contratualmente, né, a credibilidade do processo. E a tecnologia funciona muito como um vetor de tudo que vocês estão falando, né? A tecnologia sozinha não vai resolver o problema de vocês de cultura, de processo, de pessoa, nada. Mas ela pode, por exemplo, ser um grande promotor, por exemplo, da anonimização da denúncia, né? Então, contratualmente, o seu provedor de canal de denúncia não pode passar
nem para o cliente da onde veio, de que IP que veio aquela denúncia, de que lugar. Então, isso gera uma garantia para o denunciante que as coisas estão sendo feitas de forma correta. Você tem todo um processo que nenhuma denúncia pode ser apagada ou jogada para debaixo do tapete, ou as pessoas corretas que devem tratar essa denúncia têm acesso, com logs, com histórico de tratamento. Então, mesmo que seja jogado debaixo do tapete, com uma auditoria, facilmente você descobre que alguma coisa aconteceu, né, de forma incorreta lá. E hoje a gente está vendo muita coisa interessante acontecendo com inteligência artificial, né? E a gente tem feito experimentos que trazem mais confiabilidade no processo, né? Por exemplo, a gente tem feito um processo de evitar conflito de interesse no canal de denúncia. Por exemplo, você faz uma denúncia e envolve lá, a Januária e tal, né, maltratou o funcionário, não sei o que e tal, né? E a Januária está lá no comitê de tratamento das denúncias, né? E aí, com tecnologia, a gente consegue identificar quem é a pessoa, quem são os nomes próprios que apareceram aqui nesse texto da denúncia. Para onde eu vou desviar isso? Não vou desviar para esse time, não, que esse time tem uma pessoa chamada Januária. Perfeito? Então, vou desviar para outro time e isso gera mais uma segurança de que não é a própria pessoa que está recebendo a denúncia que vai tratar, o denunciado vai tratar a própria denúncia, né? Então, outra coisa que a gente tem visto bastante interessante também é você conseguir dar feedbacks em tempo real para o denunciante. Então, de repente, ele escreve um texto de denúncia qualquer e você, através de chat GPT, você consegue verificar a completude daquela denúncia, né? Ela está o suficiente completa para eu conduzir um processo de investigação, né? E principalmente porque existe o denunciante que se expõe e se arrisca e coloca uma denúncia, ele quer o tratamento, né? As denúncias sérias, quem se compromete a fazer uma denúncia, ela quer que aquilo vá até o final. Ela quer entregar o máximo de informação para a área para poder atuar. E aí a gente consegue, com inteligência artificial, verificar a completude daquela denúncia, dar feedbacks em tempo real, perfeito, e extrair o máximo de informação do denunciante. Aproveitar o tema do Marcelo, assim, o Marcelo trouxe bastante falando sobre a visão, né, externa num canal de denúncia, mas acho que vale também, né, complementando trazer também um pouquinho da visão interna, que acho que está muito até linkada com a primeira pergunta que você fez, Januária, que é uma pergunta sobre a cultura. Então, quando a gente tem, né, um canal de denúncia internamente muito forte, e aí quando eu digo muito forte, você está alinhado com várias áreas. Então, eu como a figura de RH, junto com um time de compliance, junto com um time de TI, se for necessário. Então, muitas das vezes você tem até um ambiente, né, que você tem uma empresa que tem esse canal, mas isso funciona de forma muito separada, digamos assim, e você não consegue ter um canal de denúncia com uma cultura forte, enfim. E aí que muitas das vezes, né, e aí por isso tem até o Marcelo aqui, muitas das vezes a gente precisa de fato de um serviço externo, porque quando você, muitas das vezes não está, a cultura da empresa não está alinhada ali com os valores, enfim, a gente acaba precisando de fato desse help, que muitas das vezes acaba sendo a grande solução. Aqui, de fato, o importante é a gente ter um canal de denúncia, ter o suporte para o colaborador, enfim, para a empresa, de maneira geral. Mas acho que vale reforçar essa questão de, dentro de casa, né, a gente ter todo esse elo, trabalhar com RH, trabalhar com compliance. A gente não vai ter um canal de denúncia certo, um canal de denúncia, sabe, com uma fortaleza, se a gente só trabalha lá, o time de compliance sozinho, se o RH não sabe o que o time de compliance está fazendo, o que está acontecendo. Então a gente tem que ter, e aí o Cláudio falou mais cedo também sobre a questão do denunciado, né? A pessoa que denuncia, né? E a pessoa que recebe a denúncia, a importância, depois eu vou esperar um pouquinho para a próxima pergunta, para as próximas perguntas, mas a importância também da gente ter essa prevenção
tanto da pessoa que faz a denúncia, que muitas das vezes a gente se preocupa somente com a pessoa que recebeu a denúncia, né? Não, vou preservar a informação dela, mas tem que ser ali uma preservação de ambas as partes. Acho que é um ponto super importante para a gente também deixar aqui no nosso alerta. Só um ponto para relembrar, senão vou esquecer depois, e acho que é importante jogar só o ponto para as futuras questões de debate, a transparência. Eu acho que a transparência no processo ela é fundamental para dar a segurança para a organização, né? Para a empresa como um todo, né? Transmitir a questão da cultura e, de certa forma, ajuda no acolhimento. Mas eu paro por aqui e passo para a Januária. Não, perfeito. E o canal, ele traz assim, uma fonte de informações importante para correções, melhorias e uma responsabilidade muito grande da empresa. Em alguns eventos recentes que foram destacados até na mídia, por questões de assédio, questões de fraude, uma das coisas, um dos pontos que sempre vem mas não tinha um compliance, não tinha um canal de denúncia, olha, isso já tinha sido reportado para o canal. Então, como que a empresa foi diligente, né, e tratou dessas questões, porque nem sempre é procedente, mas é importante estar documentado, né, para que você possa dar transparência até no momento certo de que aquele assunto foi tratado, né, e foi levado a sério. O canal é um instrumento muito sério, né, e se ele for realmente tratado com essa devida seriedade, os colaboradores, o público externo sente a confiança de fazer os seus relatos. E aí a gente falou aqui, né, do canal, da ferramenta, mas a gente tem basicamente, como o Rafael falou, pessoas. A gente tem um denunciante que pode estar passando por uma situação extremamente difícil, por um assédio, um processo de discriminação, e que pode ser um processo difícil até de fazer o registro no canal. E o denunciado, que por vezes aquela denúncia não é procedente, está sendo acusado de uma coisa que não é, e por isso tem que ter uma investigação muito rigorosa, né? E por trás disso tem o acolhimento dessas pessoas. E aí eu acho que o papel do RH, por isso a questão do tratamento multidisciplinar é muito importante, porque o RH é fundamental nesse trabalho de acolhimento, de avaliação de melhoria de clima, às vezes de fazer um trabalho junto com gestores ou com uma equipe, enfim. Passando então para o Rafael. Rafael, como que você vê esse desafio de fazer o acolhimento, tratando de confidencialidade, enfim, com todos os desafios que tem aí para a tratativa? Excelente, Januária. Eu acho que, como eu falei, né, o RH é peça, apesar de não parecer, né, tipo, todo mundo fala, mas canais de denúncia, o que o RH... Não, o RH tá 100%, tem que estar 100% envolvido ali dentro do canal de denúncia. Eu acho que o ponto que eu trouxe, né, primeiro é a questão de você ter a privacidade da informação de quem fez aquela denúncia e de quem recebeu também aquela denúncia. É um ponto super importante, né? Não adianta a gente preservar somente a pessoa que foi ali denunciada e o outro lado não. Então a gente precisa garantir e cuidar disso e ter um cuidado muito grande em relação a isso, né? E quando você fala de pessoas que estão ali, enfim, recebendo uma denúncia, fazendo uma denúncia, mais uma vez são pessoas. Então a gente tem que ter todo um cuidado com elas. Acho que um ponto super importante, e aí mais uma vez está linkado à cultura da empresa, né? Quando você fala de canal de denúncia, o RH estando ali, é o RH que ele vai cuidar também da pessoa. Acho que o compliance, né? O time de compliance, ele é super responsável por fazer toda a investigação, mas a gente, RH, também sugerir outros caminhos, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns casos que são recorrentes com alguns gestores, por exemplo, em questões de diversidade, etc. E a gente, na empresa, por exemplo, no Grupo Boticário, a gente tem o direcional de, olha, a gente não precisa expor quem é o gestor, mas a gente está tendo esse problema aqui nessa área. Vamos fazer um treinamento? Vamos fazer um treinamento, um letramento sobre diversidade, porque eu acho que esse time aqui não está preparado exatamente, esses gestores ainda não estão preparados. Então, é nesse momento que a gente traz um olhar não só de compliance efetivamente, mas também um olhar de cuidado com as pessoas, né? Aquele olhar de você
entender que teve uma denúncia, mas como é que você trata além da denúncia em si? Como é que você faz para que aquela pessoa que de repente cometeu algum erro, enfim, você também trate outras pessoas que estão na mesma situação e de repente não sabe, e que até um colaborador que sofreu aquela situação e não teve ali a coragem de entrar no canal. Então, acho que a figura da RH é super importante para a gente trazer todo esse cuidado. Muito alinhado com a cultura da empresa, né, de estar ali próximo. Não adianta a gente ter um canal de compliance, como o Cláudio trouxe muito bem. Se você tem um canal de denúncia, né, de compliance, que não tem nenhuma denúncia, alguma coisa errada a gente tem, isso é fato. Isso é fato, a gente tem alguma coisa errada. Então, como é que a gente trabalha com essa confiança, com essa segurança dos dados, para a gente ter um canal de denúncia confiável para todos os colaboradores, não só para todos os colaboradores, né, mas também para fora da organização. Então, eu trago até como exemplo, na empresa a gente recebe denúncias, às vezes, de fornecedores, de pessoas externas, enfim, que através dessas denúncias, e aí são denúncias variadas, desde falsificação de produto até assédio, enfim, a fornecedores e etc. Então, como é que a gente também garante que o canal de denúncia não seja somente ali da empresa, do Grupo Boticário, da Unimed, mas também seja algo muito mais amplo e que as pessoas externas, né, as pessoas fora da empresa também consigam observar que seja um canal aí super positivo. Perfeito. Aqui trazendo uma pimenta, eu falei um pouquinho da Lei 14.457, que foi publicada no ano passado. Ela institui o programa Emprega Mais Mulheres e também faz algumas alterações na CLT. E uma das previsões que ela traz é que, para as empresas que possuem CIPA, é obrigatório, na verdade, são obrigatórias algumas medidas mitigatórias para assegurar contra o assédio sexual e outras formas de violência, e traz algumas previsões como o canal de denúncia. Então, o canal de denúncia passa a ser obrigatório também para esse contexto. E aí uma das dúvidas das empresas foi, mas é a CIPA, então, que passa a tratar do canal de denúncias? A gente vai precisar duplicar esse canal? Ou a CIPA vai cuidar? Ou o compliance que já cuidava? Como é que fica essa questão da denúncia no ambiente, com a 14.457? E aí eu vou pedir para o Cláudio falar um pouquinho sobre isso. Tá, é uma boa pimenta, né? Primeiro, só complementando o ponto anterior, realmente, eu acho que o canal de denúncias, eu vou ficar me repetindo, ele serve aos stakeholders, ele serve a todos, né? E é uma comunicação, é um canal de comunicação, por isso que ele é extremamente importante. Seja terceirizado, ou se for uma empresa muito pequena que vai resolver fazer interna corporis, excelente. Estava conversando antes de começar. Muitas vezes nós temos uma visão romântica de que a produção legislativa ela é coerente, ela é racional, né? Ela é organizada, e muitas vezes não é, né? A lei vem toda quadrada, né? Então, e tem que vir quadrada mesmo, porque ela é resultado de um processo democrático, né? Então é um monte de gente pensando diferente, colocando discussões lá, e sai um texto Frankenstein. É o uso e a interpretação e a leitura que vai harmonizando. Na minha leitura, né, eu sei que ainda vai passar por várias decisões de justiça trabalhista, ela foi utilizado um critério para definir. Empresas que têm o padrão para ter uma CIPA têm que ter um canal de denúncias também. Claro que na redação da lei vai falar, não, no inciso 3 diz que a atribuição da CIPA é fazer prevenção e organizar, o que dá uma certa confusão, e eu entendo a confusão. Mas, na minha visão, não que a CIPA não possa tratar de educar ou treinar as pessoas ou difundir um canal de denúncias. Mas não leio o artigo 23 da 14.457 como obrigando o canal ou vinculando o canal de denúncias à CIPA. Mas, como eu disse, é uma visão que vai se consolidar ao longo do tempo. De qualquer forma,
Eu acho que é uma norma extremamente bem-vinda. Eu acho que qualquer coisa que favoreça, incentive esse canal de comunicação para as empresas, ele é muito bem-vindo, é um avanço. Ainda que venha uma bola totalmente quadrada, que nós vamos ficar debatendo e discutindo esse ponto por algum tempo. Eu não sei se o Marcelo também tem algum complemento nesse sentido. Esse critério meio que universalizou a necessidade de canal de denúncia para as empresas, né? Porque se para cima de 50 colaboradores, né? Então, quer dizer, qualquer empresa vai precisar ter um canal de denúncia. Aí, será que uma empresa de 50 colaboradores tem dinheiro, tem budget, tem orçamento para ter um canal de denúncia, né? Essa é a questão. E eu enxergo que a resposta disso é tecnologia, né? É claro que se você olhar hoje o mercado de fornecedores de canal de denúncia, o que encarece o serviço de canal de denúncia é o helpdesk. É alguém do outro lado atendendo um telefone 2 horas da manhã, de domingo, perfeito, para acolher uma denúncia, interpretar, etc. e tal. Mas eu enxergo também que, dependendo da indústria que vocês estejam, cada vez menos se usa telefone, né? Eu passei o dia inteiro, hoje eu não usei o telefone para nada, não sei quanto a vocês, entendeu? E hoje quem me liga é só telemarketing querendo me vender alguma coisa. Então, basicamente, não existe telefonema mais nesse mundo, né? E a gente enxerga que sem esse fator do 0800, do helpdesk, etc. e tal, o canal de denúncia pode ter um orçamento bastante competitivo, né? E a gente tem feito alguns experimentos de trazer o canal de denúncia para o WhatsApp, né? Hoje o WhatsApp, 99,9% da população brasileira usa o WhatsApp. Provavelmente vocês tratam situações de empresa usando o WhatsApp também, né? Talvez seja um canal adequado, mas essa é a realidade, né? Cultura come processos, né? E eu acho que é um veículo super interessante para você fazer uma denúncia, né? Principalmente aquilo na mão de um terceiro, que você não consegue identificar o telefone, né? O telefone não é passado para o cliente, etc. e tal. E o WhatsApp abre uma oportunidade da gente usar a inteligência artificial de uma maneira mais interessante ainda, né? Então, os experimentos que a gente tem feito é pegar um relato que pode ser um áudio transcrito, né? A pessoa vai lá, olha, fulano de tal, aconteceu isso, papapá, 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 transcrever isso em texto e confrontar esse texto contra os critérios de investigação que você precisa. Perfeito? Então, por exemplo, quantas vezes esse fato ocorreu? Você usa o GPT aplicando essa pergunta, quantas vezes esse fato ocorreu, e o GPT, olha, nesse texto eu não consigo te dar essa informação. E você pede para o GPT novamente. Então, formule uma pergunta dentro do contexto dessa denúncia, perfeito? Que consiga me extrair essa informação. E você pode criar uma conversa. É claro que tem que ter um disclosure aí que você está falando com uma máquina, né? Que não é um humano do outro lado, mas você consegue criar uma conversa na qual a tecnologia vai extraindo mais informações do denunciante até que você tenha elementos suficientes para conduzir uma investigação. Tudo isso num custo muito competitivo. Então, eu acredito que isso é uma excelente notícia para as grandes empresas, porque se você olhar a lei de integridade, a sua cadeia de fornecedores precisa implementar processo de compliance, né? Então, tipo, com a responsabilidade objetiva, se você tem um fornecedor que acontece algum problema ali dentro, né, você é arrastado junto para o processo. Então,
pro própria âncora, do cliente âncora, né, que tem um ecossistema de fornecedores ali envolvido, ele é muito interessante para ele que esse ecossistema também esteja envolvido e engajado nesses processos de compliance, principalmente no canal de denúncia, que é o primeiro passo para se fazer alguma coisa dentro da empresa. Excelente, Marcelo. Agora, já que eu não sou mediador, mas eu vou fazer uma pergunta que agora, pela ótica de RH, aqui eu fiquei um pouco com um pensamento na cabeça. Você trouxe bastante sobre os modelos de acesso do canal de denúncia, né? E aí eu fico com um pouco de dúvida, pensando muito mais no anonimato, né? Que você fala, uma empresa pequena vai fazer ali um canal de denúncia, de repente, pelo WhatsApp, mas eu faço uma pergunta para você, muito mais pela sua experiência, de fato, com um canal de denúncia. Qual a sua percepção, assim, em relação a essas empresas pequenas que têm, de fato, um budget muito pequeno, né? Que ela não tem aquela questão do orçamento, etc. E aí eu fico pensando, vamos abrir uma empresa pequena, vamos abrir um canal de denúncia pelo WhatsApp. Ou somente por e-mail, porque você não tem o helpdesk ali para poder suportar. Mas será que a gente conseguiria, de fato, um ambiente seguro? Porque se você manda o WhatsApp, você tem o número ali da pessoa, sabe? Eu fico pensando assim, será que as pessoas vão se sentir à vontade para poder responder? A mesma coisa pelo e-mail. Eu só fico um pouco na dúvida nesse sentido, mas queria ouvir um pouquinho de você sobre a sua experiência aí com o canal de denúncia, muito mais pensando por esse olhar aqui de recursos humanos também do outro lado. Tá, Rafael, só complementar a sua questão, e voltando para o que a Januária comentou, e a CIPA nesse meio, como ficaria se ela teria que participar disso numa empresa que realmente atenda os requisitos da 14457 e no final quem decide, né? Porque claro que nós tratamos da confidencialidade, transparência, mas isso chega para alguém decidir, né? Quem é essa pessoa? Como ela trata isso? Essa como pra ela mim faz também o não. É para você. Na verdade, Então, abrindo. A questão do WhatsApp tem muito a ver quem é a entidade do outro lado, né? Então, basicamente, tipo assim, se você primeiro tem que ter um reforço de comunicação, né? Olha, tá aqui o WhatsApp não é da nossa empresa, o WhatsApp é do nosso serviço que contratualmente, entendeu, mantém o sigilo dos dados. Então, eu acho que a comunicação é um processo essencial, né? Até para a comunicação e o histórico da empresa. Sim, e aí entra aquele ponto da cultura, né? De não retaliação, etc. Porque não adianta... A primeira retaliação que for difundida na sua empresa acaba com o seu canal de denúncia. Acaba, nunca mais você não vai receber nada. A verdade é essa, né? Então, o veículo WhatsApp pode sim manter o sigilo e a anonimicidade dos dados, porque contratualmente está alocado num terceiro e não na própria empresa, e é claro que isso deveria ser muito bem comunicado, né? Eu não me acho a pessoa melhor para responder a pergunta do Cláudio. Mas eu enxergo que, normalmente, o que eu vejo dos clientes da gente fazendo é criando equipes multidisciplinares para tratar os assuntos diversos, né? Tipo assim, um problema de integridade não vai ser tratado pela mesma equipe, de repente, que um problema de corrupção ou um problema de vazamento de dados. E aí a própria tecnologia pode desviar para esses grupos de tratamento, preservando aquela questão de conflito de interesse, né? Quer dizer, não evitar que a denúncia chegue para o denunciado, né? E esses grupos, claro que a gente falando de uma empresa de 50 pessoas, a gente está falando de uma pessoa que vai cuidar disso e aí eu enxergo que existe espaço, por exemplo, de ter um terceiro externo, perfeito, que pode ser um escalonamento desse processo, que ele entra nesses casos de escalonamento e se você pensar no volume, né? Então dá para, por exemplo, um prestador de serviço, um auditor externo, prestar esse serviço com um valor bem reduzido em empresas pequenas. Eu consigo enxergar dessa forma. Mas eu queria escutar de vocês essa questão da CIPA.
Vou falar de experiência própria, né? Assim, foi uma grande dúvida. Eu acho que todo trabalho em parceria ele fica mais rico. Acho que a CIPA sim tem uma responsabilidade de trazer a informação, mas tratar os casos de denúncia especificamente a gente entendeu que não era o melhor caminho. Então a gente achou que o melhor caminho seria fazer a divulgação de que a própria CIPA direcionasse para encaminhar os assuntos para o canal de denúncia tratado por compliance, porque lá a gente já tem toda uma estrutura, né, enfim, e pessoas mais bem preparadas para tratar desses diversos assuntos, que nem sempre são assédio, né? Muitas vezes a gente tem fraude, a gente tem conflitos entre colaboradores, a gente tem de tudo no canal de denúncias. Mas acho que sim, a CIPA tem que estar preparada para falar sobre o assunto, para direcionar o assunto, para também fazer algumas ações de divulgação, porque quanto mais se fala sobre isso, mais esse tema, menos, aliás, esse tema vira tabu e mais as pessoas se sentem confortáveis para, sim, denunciar um eventual assédio. E falar o que é assédio, né? Porque o que é o assédio sexual, o que é uma violência. É importante que a empresa também fale bastante disso para que alguém não se sinta também assediado quando não é, né? Tem que ter aí um equilíbrio nesse assunto. E a gente está falando muito de denúncia anônima, mas é importante destacar que algumas empresas, principalmente multinacionais, mais maduras, que já tratam canais de denúncia há mais tempo, já com mais maturidade, muitas vezes os colaboradores se sentem confortáveis para procurar a área de compliance e fazer a denúncia se identificando. Então, mas é cultura, aquilo que o Rafael disse, é a cultura, é a confiança e é um processo. Saiu uma pesquisa da KPMG recentemente, agora em 2023, das pessoas que foram pesquisadas, 95% as suas empresas tinham canal de denúncia, dos mais diversos assuntos, isso é um ponto que eu vou trazer para vocês. Mas ainda assim, a maior parte, se eu não me engano, mais de 70%, preferem a denúncia anônima por medo de retaliação. Acho que no Brasil ainda isso é muito recente. As multinacionais, normalmente, essas denúncias são tratadas, inclusive, pela sede, né? Pelos Estados Unidos ou pela Europa, enfim, aí acaba que tem realmente uma blindagem maior com relação ao denunciante. Mas na empresa de vocês, na experiência de vocês, o canal de denúncias hoje tem sido mais buscado pelos colaboradores, principalmente, já que a gente está falando de RH, pelos colaboradores, para que assuntos? Hoje o canal, quando a gente fala do canal, é muito relacionado, pelo menos as experiências que eu tenho, é muito relacionado a assédios e fraudes. Tá? Então a gente é um canal que a gente vem recebendo bastante, digamos que de todas as denúncias que a gente recebe no grupo, acredito que 70% aproximadamente são relacionados a esse tema. E aí um ponto super importante, né, e isso a gente tem muito forte lá no Grupo Boticário, é de como a gente tratar isso, né? E o retorno também para a pessoa. Eu acho que isso que se torna também um canal muito forte. A gente tem ali como um SLA de dar o retorno para o colaborador que fez a denúncia. Óbvio, né, que tem alguns casos que acabam sendo mais difíceis e a gente precisa de uma investigação muito maior, mas a gente sempre dá o retorno até mesmo para trazer essa transparência para o colaborador e se tornar, não só para o colaborador, seja por uma pessoa externa que não fez uma denúncia anônima, enfim, mas para se tornar um canal de integridade de fato e que as pessoas confiem e acreditem que aquele canal vai ser um canal que ela possa confiar. E o mais importante, né, as ações que a gente efetivamente realiza. Então, se eu estou tendo um caso de assédio, por exemplo, numa área dentro da empresa, e eu sei desse caso, eu já recebi diversas denúncias, e eu, como empresa, não tomo nenhuma atitude sobre aquela pessoa que é assediadora, o meu canal ele não vai ter nenhum tipo de credibilidade.
Então, o que acontece em muitas empresas. Então, se você, de fato, não faz um afastamento da pessoa, até mesmo para você, óbvio, né? A gente tem que apurar, porque existem muitos casos, a gente recebe muitos casos que a pessoa relata um assédio e quando você vai ver não é um assédio, então você tem toda essa questão da apuração também, mas é você dar ali aquele retorno pro colaborador para ele ter a credibilidade e acreditar que é um canal de confiança. Interessante essa questão do feedback, é que muitas vezes o feedback tem que existir sempre, né? Sempre, mesmo que você fale, olha, está fechado, inconclusivo, etc. e tal. E interessante é o seguinte, se você mantém o canal de comunicação com o denunciante, mesmo depois de você fechando a denúncia, o denunciante pode trazer mais elementos. Perfeito. Para que você considere a reabertura daquele caso para realmente melhorar o teu processo de apuração. Quer dizer, o feedback é tão importante que consegue até melhorar a apuração da denúncia. Sem dúvida. Vou trazer uma pimenta aqui de novo. O Rafael... Só fazer um complemento na questão de confidencialidade e sigilo. Ele é fundamental porque, claro que, eu vou usar o termo fechamento do Marcelo e também a história dos IPs que você comentou na sua primeira fala. Claro que a gente consegue, dentro de um procedimento, manter isso sigiloso, confidencial, até determinado ponto. Porque se a coisa escala e vai para a justiça, tudo isso pode ser reaberto, né? Então, para a própria empresa, em termos de segurança e compliance, tem que ser algo muito bem cuidado. E volto também para a questão de LGPD. Todos os dados pessoais, etc., que são tratados, eles têm que dar dentro da política de privacidade, já previamente identificados, porque até pelo Marco Civil da Internet, você consegue abrir os IPs depois. Você fala, Marcelo, aquele IP lá de quem que era, né? Na verdade, a gente não consegue dizer de quem que era. Mas você faz o cruzamento com a Claro, a telefônica, exato. Então, eu pelo marco legal da internet, eu tenho que ter o IP mesmo de uma denúncia anônima. Mas eu, contratualmente, não devo passar o IP para o meu cliente. Perfeito. Então, se o cliente quer aquele IP por alguma razão, né? Tem um caso que aconteceu recentemente aí no mercado, que haviam denúncias recorrentes, e o cliente queria saber se ela vinha da mesma origem, né? Para ver se era uma questão de denuncismo, né? E aí o provedor falou assim, olha, contratualmente não posso abrir. E aí isso foi para o litígio e ficou no litígio lá, e litígio depende do juiz, depende da decisão, etc. e tal. Mas mesmo assim, mesmo que essa informação seja aberta, é um conforto pro denunciante, né? É que, na visão da empresa, são procedimentos que têm que ser cuidados. E são relevantes, né? São absolutamente relevantes, Januária. Não, o que eu ia falar da pimenta é que o Rafael comentou sobre o retorno, né, para o denunciante. Mas até o retorno ele precisa ser muito bem pensado, porque ele pode, de alguma forma, expor o denunciado sobre quais foram as medidas que foram realizadas. Não necessariamente você vai expor para o denunciante também, até para não colocar em risco a própria empresa, né, de alguma ação trabalhista, de alguma ação, enfim, por alguém estar se sentindo lesado por conta daquela denúncia. Então, sobre isso, eu vou perguntar um pouquinho para o Cláudio e para o Rafael, sobre essa experiência de... É tão transparente assim o retorno para o denunciante? Eu acho que, mais uma vez, eu acho que vou ser até repetitivo, mas precisa ser transparente. Eu acho que, se não for transparente, a gente não consegue ter um canal de denúncia efetivo. Eu acho que a gente não vai ter o retorno exatamente, às vezes, na velocidade que a pessoa espera, enfim, vai demorar muito mais, porque a gente vai ter que fazer apuração, mas o retorno ele precisa ser realizado, seja daqui a uma semana, daqui a um mês, enfim, daqui a 3 meses. Para ter exatamente ser um canal ali que passe toda a credibilidade. Um ponto que eu ia trazer na pergunta anterior, que é super importante também estar relacionado, né, quando a gente fala de denúncias, é a gente poder apurar todos os tipos de denúncia. Então, a gente
não vai apurar só o analista que fez uma denúncia para o seu gerente. Se chegar um caso de denúncia para o vice-presidente, a gente vai apurar da mesma forma e é o conselho que vai fazer a avaliação e etc. Então, trazer também essa credibilidade de eu só vou fazer a denúncia para quem está ali embaixo da pirâmide. Quem está no topo, eu nunca vou poder denunciar um diretor, porque se eu denunciar o diretor, vai todo... Não. Então, trazer também todas essas pessoas todos os níveis hierárquicos de uma empresa para dar ainda mais credibilidade e se tornar cada vez mais um canal aí, de confiança. Não posso concordar mais. Assim, é que dentro da prática, nós temos o nosso canal, claro, mas na assessoria de dados pessoais, nós temos que entrar em processos de várias empresas. E, obviamente, nós temos que entrar nos processos dos canais de denúncia. E conversando com nossos clientes, se há um canal de denúncia não transparente, que não dá um feedback, é aquilo que eu falei. Por isso que eu tenho essa angústia, né? Assim, é minha, da experiência do dia a dia. Claramente ele não funciona. Então, para mim, é fundamental ter essa transparência. E o denunciante ele tem que saber, tem que ser tão transparente, ele tem que saber o processo da informação dentro do canal, até quem vai julgar. Via de regra, se ele não souber exatamente como funciona, ele não vai denunciar. Porque ele tem o medo da retaliação, volta naquele ponto que você comentou da pesquisa da KPMG. E eu concordo, gênero, número e grau. É um dilema entre a transparência, a confidencialidade. Ele tem que ter transparência no processo, né? A confidencialidade no caso específico. Ser diligente, né? Você ter isso para prestar contas também, se for necessário. E até voltando, né, para esses casos que a gente teve de escândalos com grandes empresas, certamente foi necessário entregar a documentação referente. E muitas vezes a empresa de canal de denúncias é intimada a apresentar toda a documentação para o fechamento de determinadas denúncias. E o Rafael tinha comentado, acho que foi o Rafael, sobre não ter, e acho que isso também cai para o Marcelo. É ruim não receber denúncia nenhuma, mas receber também uma quantidade muito grande também não é um bom sinal. Assim, né? Nessa mesma pesquisa da KPMG, eles colocam lá alguma coisa em torno de 36 denúncias por ano, né? Dependendo do porte da empresa. E porque também o canal, senão ele perde também a função, né? Ele precisa ser entendido como um canal que é para reportar desvios de conduta, né? Alguma fraude, algum desvio de algum, né? Com assédio, né? Algum comportamento que seja grave, não aquele conflito entre colaboradores, muitas vezes, ou alguma coisa que não é pertinente. Então, a comunicação também sobre o canal, sobre a importância, né? E como ele funciona, eu acho que fica muito importante para que ele seja também bem utilizado. Ficou complementando, eu acho que o pior cenário é o cenário do silêncio, né? Porque é difícil você entender onde você está errando, né? Quando você recebe denúncias que não são denúncias, fica mais fácil você entender onde você está errando, né? A comunicação tem que ser afinada, vamos melhorar aqui, etc. e tal. Eu acho que o pior cenário de todo é o cenário do silêncio, né? Eu já perdi cliente que falou assim, olha, eu não recebo denúncia, eu não preciso do canal. Eu fiquei pensando assim, então joga fora seu extintor de incêndio também, entendeu? Mas tudo bem. Mas eu entendo que a questão de orçamento para pequenas empresas é crítica, dói, né? Mas eu acho que a tecnologia está aí para baratear isso, o software as a service, né? Que você não precisa ter a propriedade do software e você paga um aluguel, também está aí para baratear esse processo. Então, eu acho que é natural que haja uma universalização desse tipo de ferramenta no mercado. Eu acho que estamos com uma placa de fim, um alerta. Eu agradeço aqui pela participação, parabenizo o evento e a participação também dos demais convidados. Abro espaço para eles também fazerem suas considerações finais.
Bom, foi um prazer discutir o assunto com vocês, né? E foi um prazer estar aqui com vocês também, né? O evento, comentei antes com a organização, eu fiquei realmente muito bem impressionado. As palestras, as poucas que eu consegui assistir de altíssimo nível, não estou falando da nossa, né? Mas realmente um prazer estar aqui. Né? Obrigado. Pessoal, também queria agradecer aqui, acho que essa tarde é super importante. Todo o time, toda a organização do evento, excelente. É muito bom trazer aqui, debater um pouquinho, né, sobre canais, enfim, trazer um pouquinho a visão de recursos humanos aqui também para essas discussões que, sem dúvida, foram super ricas. Obrigado. Eu achei um barato, porque antes a gente estava num ambiente restrito a compliance, né? E hoje a gente está expandindo isso, esse universo, né? O RH está abraçando isso. Eu acho que nem toda empresa tem condição de ter uma área de compliance, e é natural que o RH abrace isso com força. Então eu fico muito feliz de conversar com esse público também. Muito obrigado.